programa Papo de Mulher nasce com o propósito de ser um espaço acolhedor, onde mulheres possam se reunir, compartilhar experiências e refletir sobre sua jornada à luz da essência de Cristo. Vivemos tempos desafiadores e é essencial que possamos nos apoiar mutuamente, inspiradas pelos ensinamentos de Jesus e pela força que cada uma traz dentro de si. Na Luz do Amanhã, você acompanha a partir de agora programa Papo de Mulher. Apresentação, Pastora Edilane. Assista também no canal do YouTube, Rádio Luz do Amanhã FM e em nossas redes sociais. Hoje vi o sol nascer dentro de mim. Percebi que não demora a passar. O choro que eu enalteci não era tudo que eu pensava ser. Não perdi tempo, ganhei na experiência. Bom dia, bom dia! Olha aí, estamos começando uma nova programação Papo de Mulher. E eu gostaria de agradecer aí você que está ligadinha. Hoje nós estamos com o assunto câncer de mama. E eu gostaria de te convidar e convida suas amigas, aquela amiga que você sabe que está passando por esse processo. Nós estamos aqui hoje com a Jaque Fabris, com a Jaqueline Fabris. E ela vai dar um testemunho dela, contar um pouco daquilo que ela passou, né, nessa trajetória com o câncer de mama. E eu quero convidar você aí para participar com a gente, ficar ligadinha aí também. Mas antes eu quero começar lendo um versículo que está em Mateus 26, versículo 21, que diz assim: durante o jantar Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: Senhor, não está achando que sou eu, está? Fica ligadinho aí que daqui a pouco mais a gente vai falar sobre esse versículo. Mas participem, mandem mensagem para cá, para a rádio, faça sua pergunta também, que a gente pode aqui estar repassando para Jaqueline, também orando por você. Mas eu queria agora apresentar a Jaque, né? Sem mais delongas. Agradecer, Jaque, pelo convite, por estar disposta a abrir a sua vida, né? Nem sempre é fácil a gente se abrir e contar, né, as nossas vivências, nossas dores, mas hoje eu entendo que as minhas dores de ontem, elas servem como remédio para as dores de hoje de outra pessoa, né? E eu agradeço a você por estar disposta, né, a fazer isso, porque a gente sabe que falar de Jesus não é só você pegar a Bíblia e pregar, né? Mas é você falar sobre aquilo que você passou, né? Sobre aquilo que ele é e representa na sua vida. Obrigada por estar aqui e se apresenta pro pessoal, por favor. Bom dia, gente. Eu que agradeço, Ed. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória. E aproveitando um gancho que você falou sobre a gente falar, algo que eu entendi já lá no início do meu tratamento é que quando a gente fala, a gente cura e é curada, né? Sim, é bíblico, né? É bíblico. E quando a gente fala, a gente acaba encontrando outras pessoas pelo caminho que também passaram pela mesma dor que a gente está vivendo e ver que não tá sozinha, né? Ver que tem pessoas que passam por dores e sofrimento ainda maiores do que os nossos, né? Então, eu adorei falar. Esse mês tenho falado muito sobre e isso me fez muito bem. Que bom, que bom. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui na padaria comprar pão e quando eu tava saindo tinha uma moça muito elegante na porta da padaria e um mendigo, um morador de rua. E ele estava pregando para ela.
ele falando para ela que se ela deixasse, Deus podia fazer na vida dela aquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? E daí eu fiquei pensando assim comigo, mas Deus, se você olhar para ele, você não vê o que Deus está fazendo na vida dele, porque acredita-se que quando Deus entra na nossa vida, a gente tem que partir para uma melhora de vida, uma evolução, né? E Deus falou para mim assim, aquilo, você pode não estar vendo o quanto a vida dele melhorou, mas se ele está falando é porque melhorou, né? E quando os bons se calam, o mal ele se prolifera, e mais do que nunca nós temos visto isso, né? Então nós precisamos pregar não só a palavra de Deus, mas com a nossa vida, né? Com o nosso testemunho. Para mostrar que também a alegria verdadeira não é aquela exterior, né? Não é o nosso físico, a nossa alegria verdadeira vem a partir de dentro da gente, né? É de dentro para fora. Então, tudo movimenta dentro, né? Então, isso que é importante. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, não importa a circunstância ao redor. Se a gente tem Ele, a gente descobre a paz que excede todo entendimento, então a gente é feliz. E vou falar mais tarde, foi o que eu vivi nesse tempo também. Que bom. Mas então, vamos lá. Como você recebeu a notícia do diagnóstico? Como é que foi esse processo para você? Então, não, é algo que a gente sempre acha que acontece na casa dos outros e não na nossa, né? Então, é algo que eu não imaginava. Ninguém imagina, né? É uma notícia, é uma surpresa ruim. Então, quando eu peguei o diagnóstico, eu fiquei... A gente fica sem chão, muitos pensamentos ao mesmo tempo, mas também a gente fica um pouco vazio, assim, sabe? Porque eu, como uma pessoa muito controladora que eu era, eu tinha o controle de tudo na minha mão, né? No meu trabalho, na minha família, eu gostava disso, gostava de estar na frente. Mulher, né? Isso. A gente gosta de sair do nosso papel de vez em quando. Exatamente. E sem perceber, né? Muitas das vezes. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu pensei, bom, eu não posso, não tenho nada pra fazer, na verdade, eu preciso acreditar que vai dar certo. E, como eu disse no início, eu entendi muitas coisas lá no início, graças a Deus. Eu entendi algumas coisas como eu precisava entrar no processo, né? Eu tinha que aceitar logo esse diagnóstico, porque a gente fica numa negação, a gente meio que não aceita lá no início, porque ficamos procurando assim, o porquê que isso está acontecendo, o que foi que eu fiz, né? Então logo lá no início eu aceitei o que estava acontecendo comigo e eu tive dois caminhos. Ou eu sentava e chorava e esperava a morte vir, porque os médicos nunca escondiam nada de mim, né? Era possível disso acontecer. Ou eu me levantava, como nunca antes, me enchia de coragem, acreditava em Deus e ativava a minha fé, porque ali eu entendi que até então eu nunca tive fé, porque eu não precisava de fé, né? Você só sabe o que é fé quando você precisa usar, né? Exatamente. A vida estava tranquila, trabalhava, tinha, né, um probleminha ou outro, mas eu conseguia administrar. Mas nesse momento, eu acredito que foi uma permissão de Deus, porque a dor e o sofrimento, ela nunca vem pra punir a gente, né? Ela vem, se você entende, ela vem pra te fazer crescer e pra te fazer evoluir. Então eu pensei, bom, é agora que eu vou usar, vou me dedicar, vou colocar em prática tudo que eu ouvi na igreja, dos pastores e ministrações, vou colocar em prática e vai dar certo. Porque Deus tá comigo e, assim, não existe nada maior que Deus, né? Não. E se eu tava com Ele, eu tava cuidada, amparada. Mas não é uma notícia fácil. Se você não busca cuidar da tua mente, blindar a tua mente para todas as notícias que você vai receber, porque a gente recebe muita notícia alarmante, muita coisa nova, muito exame invasivo, muitos ambientes tristes. Então, se você não se blinda, se você, no meu caso, não toma a palavra como uma verdade, porque foi pra onde eu fui correr, né, pra palavra, a gente acaba sucumbindo, sabe? Nesse processo, em algum momento, você culpou a Deus pelo que você
porque a gente conhece, né? Muitos casos de pessoas, testemunhos, as pessoas falam, né? Que elas culparam a Deus, né? Sim. Não, nunca, diante de Deus, assim, nunca. Eu sou cristã há 10 anos e, como eu te falei, eu sempre via testemunhos na igreja e eu admirava aquilo e eu, de certa forma, queria viver aquilo também. E Aquela famosa frase que a gente fala pra Deus que nunca devia ter falado, né? Eu queria ter um testemunho pra contar. Vigia, não façam isso. Exatamente. Ou se fizer, segura aí no barco, aguenta firme, que vai ter tempestade, mas tu vai passar. Então, enquanto eu lia a Bíblia, assim, eu pensava assim, Deus, se existisse uma nova Bíblia, eu nem ia entrar nela, porque eu não fiz nada. Então, eu queria ter alguma coisa pra falar. E no momento que o médico falou pra mim, olha, câncer, e era o câncer não só no nódulo que eu sentia, era no linfonodo também, na axila, que era o preocupante, né? Eu pensei assim, bom, eu pedi, se ele me ouviu, ele vai me dar uma saída. Vai dar tempestade, vai ter caos, vai ser aterrorizante, mas ele prometeu que ia estar comigo. Então, eu acho que eu nunca coloquei a minha fé tão em jogo, assim, sabe? Eu nunca acreditei tanto na palavra, porque era o que eu tinha, né? Se eu decidisse olhar para os lados, nossa, o ambiente hospitalar, principalmente esse ambiente, né, no meu caso lá na Unacom, ele não é fácil. Tem pessoas que elas, não só lá, né, mas tem pessoas que elas não aceitam o diagnóstico ou elas não aceitam uma notícia ruim para a vida delas e elas acabam entrando num lugar de vítima. E eu fui a minha vida inteira vítima. E eu encarei isso que aconteceu comigo como uma oportunidade para poder mudar. Lá no começo, quando eu falava essas coisas, eu pensava assim, nossa, eu acho que eu tô querendo tanto que eu tô falando, só falando, sabe? Mas hoje, depois que eu passei, eu vi, sabe, que eu não quero mais, eu não gostaria de voltar para aquele lugar, para aquela Jaqueline de antes. Eu me transformei tanto, eu vivi tanta experiência legal, tanta experiência transformadora e que não dá mais pra ser aquela pessoa. A dor, ela em si, ela nos transforma, né? Muito. Eu sei que esse processo, ele já é um desafio em si, né? Mas dentro desse desafio, que já é grande, né? Quais foram os teus maiores desafios, assim? Em quais momentos que você achou assim, não, agora eu não aguento mais, eu tô cansado, é difícil demais pra mim? O tratamento, ele é muito invasivo, né? Porque a quimioterapia é uma medicação que ela vai nas células doentes, mas eu digo que ela é uma medicação burra, porque ela vai também nas células boas. Então, cai o cabelo, os teus órgãos por completo, estômago, intestino, eles ficam fraquinhos, sentia muito cansaço, mas principalmente é o nosso emocional, muito, porque assim, quem passa por um tratamento, vou falar em vários tratamentos, né, mas principalmente esse de câncer, não é só você quem tá vivendo isso, é todo mundo ao teu redor. Então, a família, os amigos, os parentes, né, as pessoas que estão ali próximas de você, todo mundo se compadece, todo mundo, se você tá triste, eles vão ficar tristes também. Se você chorar, eles vão chorar também. Então, eu pensei assim, eu preciso ficar forte, eu preciso estar sempre com um sorriso no rosto, porque é possível, né? E para eu receber esse feedback deles também. Porque se eu chegava num ambiente e eu começasse a chorar, eles iam me acompanhar no choro e aí ia virar um caos, né? Então eu chegava sempre muito feliz. Existe esse lugar, ele é um... Em Deus é possível, né? Ele é um lugar, ele é uma localização, sabe? É um lugar palpável de tudo ao teu redor. Tá muito ruim, circunstâncias adversas, mas você fica feliz. Então, como eu tava bem, as pessoas me viam bem e elas ficavam bem também. E a gente entrava na mesma frequência, vamos dizer assim, sabe? Mas não é um lugar que você chega, conquistou e pronto, não precisa fazer mais nada. Não, ela é um exercício, são todos os dias. Eu, como uma pessoa que era muito pessimista, muito medrosa, muito negativa... É uma guerra na mente, uma guerra na mente. E eu achei uma vitória enorme eu conseguir fazer isso. Porque eu tenho 38 anos, mês que vem faço 39,
E a minha vida inteira eu lutei contra isso. Sabe o que eu pensava às vezes? Que existia 2 tipos de pessoa. Que Deus tinha feito 2 tipos de pessoas. As que nasceram pra dar certo, ser felizes, serem prósperas. E as pessoas que nasceram pra servir, as que eram felizes. E eu me encaixava nesse tipo. Então eu pensava que eu nunca ia conseguir mudar de mente. Então por isso que eu vejo que isso foi uma oportunidade para que eu mudasse. Quando eu entendi que a dor, que o sofrimento, que esse vale, ele não vem pra te matar, ele não vem pra te destruir. Ele vem pra te moldar, pra te modelar, pra te forjar. E a gente só é forjado no fogo, né? O fogo queima, dói, mas refina também. Então, o principal, o mais difícil pra mim foi o emocional. E eu vejo muitas pessoas no centro hospitalar que elas estão bem fisicamente, mas a mentalidade, o emocional delas levam elas de volta pra aquele lugar triste, sabe? Outra coisa que eu entendi é que 80% do tratamento, seja lá qual for, ou seja lá qual problema você esteja enfrentando, 80% da força é na tua mente. E se a gente acredita que vai dar certo, vai dar certo. A Bíblia diz que assim como o homem vê, né, no seu coração, assim como ele pensa, assim ele é. Né? Então começa realmente, né, dentro de você. Você falou sobre a questão dos amigos e dos parentes, né? E eu vejo assim que a gente fala muito sobre a pessoa em si que está passando por esse processo do câncer, mas o que você tem para dizer para essa pessoa que convive com alguém que está durante esse processo? O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? O que vamos supor assim, faziam com você que era legal, que isso era produtivo, né? E também aquelas situações que sempre tem uma pessoa meio inconveniente, assim, às vezes que em vez de ajudar, ela atrapalha, sim, né? Tinha muito. Então, diz pra mim, assim, para essas pessoas em si, o que elas podem e não podem fazer para ajudar essa pessoa que está passando por esse processo? Então, quem está vivendo o tratamento de câncer, ela precisa se concentrar todas as forças em se curar. É uma concentração mesmo, porque muitas vezes ou eu andava, ou eu falava, ou eu respirava, sabe? Tudo fica muito pesado, muito cansativo. Então, além do apoio das pessoas que estão ao teu redor, por exemplo, no meu caso, a minha mãe foi quem tomou as rédeas de tudo pra... esse ano, praticamente, eu não levei nem busquei a minha filha na escola, era minha mãe que fazia isso, então eu tinha confiança nela pra ir em apresentação, levar e buscar a Carol, sabe? E as pessoas ao redor entenderem que a gente não é coitadinho. Eu, por exemplo, eu não gostava que as pessoas vinham conversar comigo como se eu fosse uma coitadinha, sabe? Ai, tadinha, tá assim, né? Ai, tadinha, raspou o cabelo. E eu falava, gente, tá tudo certo? Eu tô bem. Então eu queria mostrar sempre que eu tava bem. E algumas coisas que as pessoas falam, e eu acredito que não seja por mal, que foi algo que eu defini na minha mente, eu precisava estar preparada para isso. Lá no início, algumas pessoas falavam assim, eu ia conversar, eu falava, descobri um diagnóstico agora, câncer de mama. Ai, sério, poxa, eu conheço um amigo do primo do fulano, sabe assim, do vizinho. Ela também teve, mas fica tranquila, ela durou mais 10 anos ainda. Eu pensava, gente, mas como assim? Ou se não, lá no centro hospitalar eu ouço muito isso, né? Por isso que eu digo que eu ia blindada. Eu tive câncer no estômago e depois de tantos anos voltou no intestino. Eu pensava, meu Deus, sabe? É aterrorizante porque tu não tá nem ainda curada daquilo ali. E aí a mente queria assim, tu te prepara, porque lá na frente vai acontecer outra coisa. Então eu não aceitava isso. Eu não tomava pra mim, sabe assim, eu não engolia essa dose de veneno, porque pra mim era um veneno, entendeu? Glória a Deus por isso, né? Pena que nem todos conseguem, né, fazer e assim, isso. Não é algo que é bom, eu sei que as pessoas não falam por mal, mas eu pensei assim, essa experiência é a experiência desta pessoa. Então eu vou fazer com que a minha experiência seja totalmente diferente. E óbvio, seja o que Deus quiser, né? Mas em Deus eu vou ficar forte, eu estou bem. Então eram palavras que eu repetia pra mim o tempo inteiro.
E tentava mesmo me blindar dessas pessoas, porque eu não tinha controle sobre o que elas iam falar pra mim, né? E se alguém vinha com alguma notícia ruim nesse sentido, eu não brigava, não falava nada, mas eu só assentia com a cabeça, falava, puxa, que pena, né? Mas na minha cabeça eu pensava assim, essa é uma experiência desta pessoa, não é uma experiência minha. Porque a gente precisa dividir isso mesmo, senão a gente embarca na história dos outros. Sim. A Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando a gente está dentro do problema, a gente tem dificuldade de ver isso, né? Porque a gente pensa assim, onde está Deus nisso, né? Igual eu tô escrevendo um livro agora que fala sobre resiliência. E eu conto um pouco sobre a minha vida, sobre tudo que eu passei, né? Desde que eu me entendo por gente. E eu já passei por abusos, já passei por divórcio, já passei por tantas coisas assim que me derrubaram. E depois eu tive que me levantar, escolher me levantar em Deus, porque as pessoas, elas não te ajudam, né? Sobre, você falou que até anotei aqui, ó, colocar em prática. Não basta a gente saber, conhecer a palavra de Deus, nós temos que praticar, né? E a gente acha lindo o que está escrito na Bíblia, mas na prática a gente não vive, né? Igual Paulo. Paulo podia se dizer que ele era hoje um participante lá do Hamas, né? Exatamente. Ele era aquele cara, né, que matava os cristãos, que perseguia os cristãos. E a gente sabe que ele foi o profeta ali, o apóstolo mais influente da Bíblia. E a gente, puxa, Deus, né, transformou a vida de Paulo, mas em tese a gente não acredita que Deus pode fazer isso hoje em dia, né? Na prática a gente não vê isso na vida das pessoas que estão próximas a nós, que a gente conhece, né, o histórico dela às vezes. E o que eu queria saber de você é o seguinte, o que Deus mostrou pra Jaque sobre ela mesma? Porque a gente sabe que nesse processo de dor, nesse processo de transformação, Deus nos mostra pra nós mesmos, né? Muitas vezes, às vezes Deus me mostra alguma coisa sobre mim, assim, que às vezes eu fico com vergonha. Eu falo, poxa Deus, mas eu não achava que eu era assim. Então, E o que Deus me mostrou pra você nesse processo, assim? Deus mostrou que eu tava me achando demais, me achando perfeita. Que eu achava que só porque eu era cristã, ia na igreja, tava tudo certo. Mas, Ed, no dia em que eu peguei... Fui no médico dia 8 de novembro e até dia 1º de dezembro foi o mês mais tenso da minha vida, porque eu tava na investigação. Eu já imaginava que podia ser um câncer, mas tava naquela negação, né? E nesse tempo eu fui pra palavra, então eu sentava, eu lia a Bíblia, eu ouvia ministrações e eu falei assim, Deus, eu preciso me encaixar aqui e entender o porquê que isso tá acontecendo comigo, no sentido de assim, eu quero melhorar, eu quero descobrir o que é. E eu orava muito, e aí um dia, bem no dia que eu peguei o diagnóstico mesmo, o laudo, que foi no final da tarde, naquela manhã eu tava lendo a Bíblia e orando de joelhos, assim, eu falei, Senhor, se tu não falar comigo, eu vou morrer de ansiedade hoje, porque eu tava com uma dor no peito, assim, enorme. E aí a minha filha me chamou pra estudar, pra ajudar ela a estudar pra prova, que era a última prova do ano. E eu sentei do lado dela e fiquei mexendo no celular. Apareceu uma live, 10 horas da manhã, uma live de um moço que eu tava seguindo há umas 2 semanas, o Tarcísio Salomão. E ele falou assim, vamos fazer uma leitura da palavra agora? 10 horas da manhã de uma sexta-feira. E aí, quando ele disse o versículo, eu comecei a chorar. Ele falou assim, vamos começar a ler lá em 1 Pedro 5,7. Eu falei, meu Deus! Foi instantâneo, eu acabei de falar pra Deus que eu queria tratar minha ansiedade e Deus tá falando, então eu vou assistir a live, né? Abri a Bíblia e aquela palavra já tava ali circulada 1 milhão de vezes. E fiquei aguardando o que ele ia falar. E ele olhava o celular, olhava a Bíblia, né? E eu ali pelo celular acompanhando, ele olhou a Bíblia e falou assim, não vamos ler do versículo 7 não, vamos ler desde o 5. 1 Pedro 5,5. E aí eu fiquei aguardando, escutar a palavra ansiedade.
acompanhando na Bíblia, assim, quando no final do versículo 5 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Eu nunca tinha passado por essa experiência, mas eu sempre escutava falar na igreja que a palavra salta nos teus olhos, e essa palavra me saltou nos olhos. Eu fechei a Bíblia e falei, eu sou orgulhosa. Parecia que Deus tinha me dado um entendimento, assim, sabe? E aí começou a vir... É aquela coisa de conhecer a verdade, né? Quando Deus te mostra a verdade. E aí eu falei, caramba, eu sou muito orgulhosa. Liguei pra minha irmã, falei com a minha mãe, liguei pra um monte de gente, falava assim, lembra aquele dia? Era orgulho, eu queria a tua ajuda, mas eu não aceitava. Aí liguei pro pastor. Você começou a fazer o caminho de volta. Sim, pastor, eu já entendi. Pastor Tom, que me acompanhava, eu falei, pastor, eu já entendi tudo. Eu não vou ter nada, tá? Deus só me deu esse sustinho pra eu despertar, mas eu sou orgulhosa. Sério, Jaque? Falei, então, lembra assim, que eu precisava de ajuda aquele dia, mas eu não aceitava, porque pedir ajuda pra mim remetia a ser fraca. Então, quando alguém vinha me oferecer ajuda, eu falava, ai, obrigada, com um sorriso no rosto, mas por dentro eu pensava assim, você tá achando que eu sou fraca? Eu não sou fraca, eu sou forte. E aí o pastor falou assim, Jaque, não, tudo bem, que bom que tu entendeu, mas tem um processo. Eu falei, não, pastor, eu tô bem, eu não vou ter nada. Tá bom, Jaque, mas fica atenta, vai existir um processo aí de transformação e tal. E aí à noite eu peguei o diagnóstico que era o câncer. Daí eu, de novo, falei, poxa Deus, tu já tinha falado, né, o que era, então tem mais coisa? E tinha. É que, na verdade, entre você saber identificar o que você precisa mudar e o processo de você mudar é longo. Não, né? eu precisava. A gente quer que passe assim instantaneamente. E aí, eu só sabia, mas o que eu precisava? Colocar em prática. Exato. Porque não adianta a gente ler a Bíblia e ir na igreja, que era como eu estava antes. Eu ia à igreja, era muito bom, muito legal, mas sei lá, eu era, sabe aquele... Quando o semeador vai pelo caminho e semeava, sei lá, no pedregulho, talvez eu era essa, porque eu não colocava em prática. E quando a gente só sabe e não utiliza, a gente só fica transbordando de informação e não de conhecimento. Então eu precisei desse processo para colocar em prática. Porque, por exemplo, era assim, eu precisei de uma vaquinha, porque eu iniciei o tratamento de urgência, eu tive que pagar. As químios eram semanais, eram 3 mil por semana, eu precisei de uma vaquinha. Ed, eu não chorei pelo diagnóstico, eu chorei porque as pessoas estavam me ajudando, eu não aceitava. Eu falava assim, como que em 8 horas eu tinha dinheiro para 2 quimioterapias? Eu falava, mas como? Quem são essas pessoas? Não sei, Jaque, a minha amiga que fez a vaquinha inicialmente, né? A Bruna, não sei, a gente do Brasil todo, como? Mas eu nem conheço, como é que a pessoa me ajuda? A pessoa tá achando o quê? Que eu vou morrer? Então, olha só, é ridículo falar isso, mas eu não aceitava ser cuidada. E é onde esse lugar que hoje o mundo tá, e leva a mulher pra esse lugar, né? Na verdade, a gente cresce já, né? Isso. Com esses padrões errados, influências, né? E às vezes não é nem por mal, né? Ou tipo, a mulher não precisa do homem, ela faz o que ela quiser. Ela faz, gente, só que é cansativo pra caramba. É horrível estar nesse lugar, sabe? Então hoje, quando eu vou falar com alguém, eu falo assim... Eu não quero mais ser a Mulher Maravilha, eu não sei quem me botou nesse lugar, ou quem colocou a mulher nesse lugar, mas eu quero ser a mulherzinha, mimada, sabe? Mimada, né? cuidada, amparada. Então Deus tratou muito, claro, muitas outras coisas, né, se eu for detalhar, mas principalmente o orgulho, que daí eu entendi o quê? Se eu não aceitava a ajuda de pessoas que eu conheço, que eu toco, que eu vejo, que eu falo, como é que eu ia aceitar a ajuda de Deus, que eu não vejo? Que eu tentava buscá-lo assim, meio capenga, achando que estava arrasando, né? E o orgulho é como se Deus falasse assim, com uma mão no meu peito, assim, daqui tu não passa, porque tu tá tentando fazer sozinha. Então, enquanto tu vai tentar e não aceitar minha ajuda, tu vai tentar sozinha e tu não vai conseguir, porque quando a gente ora, pede pra Deus uma ajuda, mas mesmo assim a gente vai lá e tenta fazer, a gente tá boicotando a oração, né? E tá dizendo assim... Deus, deixa comigo, eu tenho o meu jeitinho aqui. Então, eu mudei isso. E nesse tempo de tratamento, meu Deus, eu vi a mão de Deus, assim, ó, diariamente na minha vida, fazendo coisas que eu falava assim, como? Uma das coisas é eu estar aqui falando contigo, né? De quando que eu ia imaginar que esse Outubro Rosa, e pelo que eu tenho visto, não vai parar só no Outubro Rosa, porque eu tenho recebido convites de falar sobre o tratamento... após, sabe, em novembro e em outros lugares. Então, assim,
eu tenho com esse testemunho, eu tenho alcançado pessoas e lugares que antes eu não ia ter acesso. E as pessoas, elas me chamam, não é para falar sobre o tratamento de câncer, mas como que tu conseguiu ativar essa fé? Porque a gente... Essas pessoas, né, da comunidade igreja, né, na tua vida, o que isso ajudou? Você acha que ajudou em si, assim, ter um lugar de congregar mesmo, sim, né? Você ter um lugar, né? Exato, para você buscar, né, uma palavra, uma direção específica. Então, eu não pensei duas vezes que depois da minha família, as pessoas que eu ia informar e eu ia avisar e pedir ajuda foi as pessoas que eu congrego na igreja, os pastores. E assim, a ciência já explica, né? A ciência já aceita, na verdade, que a tua espiritualidade, o poder da oração essa palavra, né? É muito importante, né? Eles falam como espiritualidade, né? E pensa, imagina, eu fiquei praticamente 10 meses sem ir à igreja, então isso me doía demais, porque eu queria estar lá com as pessoas, mas por conta da imunidade eu não podia ficar tão próximas, porque daí as pessoas ficam curiosas, querem saber como é que eu tava e tal. E a questão... E crente adora um abraço, adora um abraço, um beijo, né? Então, eles foram muito importantes pra mim, porque eu sabia que eles estavam em oração. Eu não só sabia, eu sentia que existiam um grupo de pessoas, uma comunidade em oração pela minha vida. Até porque eles me mandavam, uma vez até na frente da minha casa, já que você tá em casa, porque tava passando um grupo de pessoas, não tô em casa hoje, e mandavam fotos, a gente tá aqui na frente da tua casa orando. E isso é muito bom, porque tem gente falando da gente pra Jesus, sabe? Então, e muita gente na igreja, porque o CI, eu congrego no CI, ele é muito grande hoje, né? Então tinha membros que eu conheci depois e que estavam orando por mim. Então isso é ser igreja, né? Isso é viver em comunidade, isso é viver o que Jesus pede pra gente viver. As pessoas nem me conheciam, mas estavam ali. Eles foram muito, muito importantes pra mim. Não só o CI, outras igrejas até de outras localidades, de outros estados, porque viam que a gente postava. E não só na questão de oração e de pensamentos e energias boas que eles me mandavam, mas a igreja teve um papel fundamental em, por exemplo, divulgar e me ajudar na minha vaquinha. Eu passei um período recebendo ajuda da igreja com sacolão, porque eu parei de trabalhar e eu sou a provedora da minha casa, então eu parei de trabalhar sem nem eu pedir. A igreja teve essa sensibilidade de entender que né, porque eu não tinha contato físico com eles, então eles me viam e falavam, hoje vamos mandar entregar algo aí pra ti. Então eles me ajudaram demais, e precisa. Lá dentro da Unacom existem vários grupos de pessoas que fazem um trabalho de levar a palavra. E é nítida a diferença. De pessoas que, infelizmente, esperam chegar nesse lugar de dor para aceitar que Deus pode fazer algo, né? Que Deus quer fazer algo na vida delas. E quando elas aceitam, é uma transformação incrível, assim, de pessoas que estavam lá prostradas, caídas, muitas vezes já tinham desistido, só iam fazer o tratamento porque a família que levava. E aí, quando recebe uma palavra, elas recebem uma iluminação tão grande, assim, acende aquela chama, sabe? Então ela decide lutar, ela decide se posicionar em Deus e começa a caminhar. Porque é gradativo, é processual, né? A gente não... Eu penso assim que a gente nunca vai ser um convertido 100%, porque a gente aprende todo dia, né? Até o fim da nossa vida, até que Jesus volte, a gente tá no caminho e aprendendo. É um processo, né? Já que nós estamos indo aí para os últimos momentos, né, do nosso programa, mas eu quero te fazer duas perguntinhas antes de terminar. Eu quero saber quem é a Jaque hoje, como você se vê hoje e quais são os seus planos para o futuro diante de tudo isso que você passou. Mudou alguma coisa nos teus planos para o futuro? Mudou muita coisa, deu um 360 graus na minha vida. Hoje eu acredito que eu tenha acessado, talvez parcialmente, porque eu acredito que tenha mais coisa pela frente, mas eu tenho acessado o entendimento sobre identidade, sabe, em Deus. Hoje eu sinto que eu sou filha amada e antes existia uma distância, sabe?
imposta por mim mesmo, né? Pelas minhas crenças, mas hoje eu sei que eu sou filha amada, que eu sou cuidada, que ainda que eu passe muitas provações, e vou passar, né? Porque se a gente tá vivo nessa terra, vai ter dia mal. Eu sei que eu já acessei esse lugar de cuidado de Deus, que Deus ampara. Então eu sei que não importa o que eu passar, qualquer vale que eu passar nessa terra, o Senhor vai me amparar. Eu tenho muitos planos de não parar de falar. Eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Hoje eu já falo com mulheres, né? Eu tenho uma estética com 2 amigas e algumas falavam assim pra mim: Jaque, você já falava sobre a palavra lá quando a gente deitava na tua maca, e eu não entendia. Então ali é um lugar também que eu converso, falo de Deus, e eu vou poder falar da minha experiência. Mas né? Antes eu falava de ouvir falar, hoje eu falo de viver, né? De andar junto. Então eu quero, eu não sei se de repente nesses centros onde as pessoas estão fazendo tratamento, mas as pessoas precisam ouvir, sabe? Eu acredito mesmo que Deus, ele tem levantado pessoas agora e para passar por muitas provações, para que elas passem e para que elas sejam uma luz assim no fim do túnel, sabe? Para que elas digam para essas pessoas que estão vindo, porque vai acontecer muitas coisas ainda, digam assim: olha, pode segurar na minha mão, eu já passei por aí, eu sei como é, eu sei que caminho tomar, então vem comigo que vai dar certo, sabe? Então eu quero fazer isso, são os meus planos agora, sabe? Legal. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para as mulheres que estão te ouvindo, qual o conselho, né, que você daria para essas mulheres, ou homens também, né, que estão passando por esse processo do câncer? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Sim, gente, não é um processo fácil, mas em tudo que eu posso dizer que eu vivi os melhores dias da minha vida nesses últimos 11 meses. Porque eu encontrei uma paz que excede todo o entendimento. Ainda que você consiga passar um tratamento bem, né, sem enjoo, sem muitas reações, como foi o meu processo, escolha passar e viver essa batalha e guerrear junto com Deus, porque é muito melhor. Além de você passar bem demais por todo o tratamento que é muito invasivo, você vai evoluir, vai descobrir uma coisa... é muito especial. Então, assim, eu sei que no início assusta demais receber esse diagnóstico, como foi pra mim. Lá no início eu nem falava a palavra câncer, eu encarava como um monstro mesmo, bem grandão, e caminhando com o Senhor eu entendi que não existe nada maior que Deus. E uma pergunta que eu sempre faço pra mim quando eu tô triste, porque, claro, eu fico triste, fico às vezes cabisbaixa, o que pode ser difícil demais pro Senhor? Então não existe nada difícil pra Ele, Ele não permite provação na nossa vida que a gente não possa carregar. Ele só faz isso pra que a gente evolua e pra gente cresça. Então, pra que a gente cresça nele também. Então, se hoje o Senhor falasse assim pra mim: olha, Jaque, quer voltar 1 ano atrás, lá em final de outubro, início de novembro, não ter passado por tudo isso e ser aquela Jaqueline, eu não aceitaria. Eu escolhi viver tudo isso e escolhi passar junto com Deus para que Ele me ajudasse, porque eu entendi que eu precisava evoluir em alguma coisa. Então, assim, é assustador receber uma notícia dessa, mas não é impossível passar. E você pode encontrar uma alegria no meio do caos, que foi como eu vivi, assim. Sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de ter colocado a palavra em prática e de ter vivido isso, alegria no meio do caos. Que legal. Eu queria ler aqui de novo a palavra que eu comecei, né, o programa lendo, que eu acho que faz todo sentido com o que a gente conversou aqui, né? Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes, um por um, e começaram a se perguntar: Senhor, está achando que sou eu? Está? E nós falamos aqui sobre o orgulho,
né? E muitas das vezes nós temos a tendência de, quando acontece alguma coisa que nos põe à prova, como, né, você foi provada nesse processo, nós temos a tendência de olhar, ai, será que foi ele? Será que foi aquele? Né? E aqui nós temos um exemplo assim maravilhoso. Eles olharam para si, né? Sou eu, Jesus, né? Tu acha que sou eu? Então, que nós possamos nesse dia olhar para nós, né? Independente daquilo que você esteja passando. Eu me lembro que quando eu me separei do meu primeiro casamento, há 10, 11 anos atrás, eu me lembro que eu passei por esse processo da questão de achar o nódulo no meu peito. Eu tinha 3 nódulos no peito. Aí eu fiz a biópsia, mas pra glória de Deus não era maligno, né? Eu tive que tirar porque ele estava aumentando, mas não era maligno, graças a Deus. Mas eu passei um processo muito doloroso. E até uma coisa que a gente não falou aqui, né? Eu não sei dizer em si qual é a porcentagem, mas a gente sabe que uma boa porcentagem dessa questão do câncer, ele é algo psicossomático, né? Ele não é algo genético, não, né? Eu fui tentar, né, pesquisar o porquê, tipo assim, o que eu fiz pra que culminasse nisso, né, nessa doença. Então eu descobri, fiquei bem impactada, que dos tipos de câncer que existe, só de 5 a 10% são genéticos. Aí então fiz o painel genético e o meu deu negativo. Então eu estava me encaixando naqueles outros 90%, que é o quê? Estilo de vida, rancor, raiva, falta de perdão. Eu me encaixava principalmente nesse falta de perdão. E é o que eu me encaixava também, que era tudo aquilo tinha a ver com as dores que eu estava passando, com o processo, né, de separação, e tudo que aconteceu ali nesse sentido. Então eu queria deixar essa palavra para você. Olhe para você. Se você está passando por esse processo de culpar a Deus por aquilo que você esteja passando, não faça isso. Pergunte para Deus, aonde é que eu preciso melhorar? Me mostra para mim mesmo, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então peça para que Deus ele possa mostrar para você essa verdade sobre você mesmo, né? Não sobre Deus, porque nós vivemos num mundo em que é natural. Nós somos um ser tricotômico, né? De corpo, alma e espírito. Não somos só corpo nem só espírito. Então nós vivemos num mundo natural em que nós precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do nosso emocional, tanto quanto a gente cuida do nosso espiritual. Então que a gente venha perguntar para Deus, né, qual é a minha parcela de culpa, qual é a minha parcela de responsabilidade naquilo que eu tô vivendo. Ao você acompanhar a gente aqui, você vai conhecer muitos testemunhos e muito de mim também, né? E eu já passei assim por muitos momentos difíceis, muita coisa mesmo, e Deus me levantou, me deu uma oportunidade de começar de novo. Não é sobre ser perfeito, sobre você ser a pessoa santidade, né? É sobre você querer. A Bíblia tá cheia de exemplos, como a gente deu aqui de Paulo, de pessoas problemáticas que Deus deu uma segunda chance e Deus pode dar para você também. Então a minha dica nessa manhã é: abra seu coração, peça para Deus mostrar para você o que você precisa mudar, não o outro. Não se trata do que a outra pessoa fez para você. Às vezes você tem um motivo legítimo, né, para reclamar do que o outro fez para você, mas não esquece o outro. Deixa que o outro, Deus está cuidando dele, vai dar a medida necessária e justa para cada situação. Mas olhe para você: Deus, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para ser melhor no meu casamento, como mãe, como esposa, como esposo, como empreendedor. Então olhe para você nessa manhã. Essa é a minha dica, assim como Deus, né, mostrou para Jaque, para ela mesma, e assim como Deus faz isso comigo todos os dias, Deus pode fazer com você. E nós temos o dever moral de ser melhor a cada dia, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida e vejam o quanto Ele nos faz diferente diariamente. E
É isso, gente. Queria agradecer a vocês por esse primeiro dia de muitos. Fazia 20 anos, mais ou menos, que eu não entrava numa rádio. Meu pai tem rádio, eu já fiz programa de rádio muito tempo, quando era mais jovem. Mas é um prazer estar aqui de novo. Te convido para sábado que vem estar aqui presente com a gente de novo. Vamos ter aí uma entrevista muito legal. Você pode também me acompanhar no Instagram ps.edilane. Durante a semana eu vou estar falando aí quem vai estar aqui no próximo sábado. E você pode estar ali nos acompanhando, né, para saber mais dicas aí sobre o nosso programa. Eu queria apresentar também para você os meus livros da coleção Vozes. Vozes Tempo de Silenciar, Vozes Distrações e Vozes Rótulos. Acompanhe ali no Instagram, também falo um pouquinho sobre eles. Falo um pouco sobre o processo, né, que Deus fez ao longo da minha vida. Fala muito da palavra de Deus e alguns testemunhos meus. Eu te convido a você adquirir, se você é alguém aí que foi meio sequelada, como eu fui na minha infância, e passei por todo um processo para que Deus me ajudasse, né, a estar aqui onde eu estou hoje. Acompanhe a gente ali, você pode estar adquirindo ali também pelo Instagram. Quero agradecer a Jaqueline mais uma vez, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, disponibilidade de falar um pouco daquilo que Deus, né, está fazendo na sua vida. E eu creio que vai fazer muito mais ainda. Eu acredito que as nações é um espaço pequeno para aquilo que Deus vai fazer e para os lugares que Deus vai levar o teu testemunho, né? Porque doenças a gente já tem ouvido falar demais, né? Mas nós precisamos ouvir cada vez mais pessoas se dispondo a falar que Jesus mudou, que Jesus, né, está fazendo, que é possível, né, sair do fundo do poço, né? Que é possível ver a luz em Jesus, que é possível a gente mudar a nossa vida quando a gente realmente se dispõe a mudar a nossa mente e entregar a nossa vida para Jesus. Gostaria também de agradecer ali os nossos patrocinadores, agradecer as meninas do Pés em Forma. Gente, eu não uso muito o serviço das meninas, mas eu levo todo mês a minha cunhada lá, ela tem um problema na unha e ela já é de idade e tem diabetes, e as meninas cuidam com todo carinho. E eu queria agradecer as meninas ali, que Deus abençoe vocês. Se vocês precisam de uma podóloga, entra ali no Instagram das meninas e agende um horário com elas, que vocês vão ser super bem atendidos ali, eu garanto. O telefone... Opa, vamos lá que eu perdi o telefone aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Anota o telefone aí, é 047 99 6463 592. É o telefone dos Pés em Forma para você agendar o seu horário. Repetindo, 99646 3592. É só falar ali com a Ivone que ela vai marcar ali um horário para você. E também queria agradecer aqui a Clínica Estética Mãos de Fada, também uma das nossas patrocinadoras, que você também pode estar agendando um horário para ser atendida pelas meninas ali. Tem diversos serviços na parte estética, até algo muito interessante que eu faço ali, que é doloroso, mas vale o sacrifício, né? É a aplicação de... Gente, me fugiu o nome agora do negócio. Eu estou ficando careca, menina. Estou ficando sem cabelo. Acho que é minoxidil, acho que é isso, né? Aplicável. E eu tenho feito as aplicações ali, já tenho sentido diferença nos meus cabelinhos aqui. Então, agende o horário de vocês, gente, no 99705-4702. 99705-4502, que a nossa amiga Karina ali vai te atender com muito carinho. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês, que vocês possam estar aqui
no sábado que vem aí, prestigiando o nosso programa. E se você tem alguma dica, né, de algo que você queira saber, também manda pra gente, que a gente vai estar falando aqui, porque essa é a ideia do programa, é dividir com vocês as curiosidades, as necessidades, né, do mundo feminino ali, que às vezes você quer falar e não pode falar, ou tem curiosidade de aprender e não sabe. Então eu gostaria de, né, te convidar a participar e tornar esse programa melhor. E já que eu queria te passar a palavra aí para você dar um tchauzinho pro pessoal antes do próximo louvor. Passou rápido, né? A gente fala bastante. Amei estar aqui com vocês. Te desejo bastante sucesso e que o teu canal, a tua Mulheres, Papo de Mulher. Ele cresça muito, porque é muito importante a gente dar voz para as mulheres. E a gente, eu digo assim, quando uma mulher sozinha ela é poderosa, mas quando elas se unem, elas impactam muito mais. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Conte comigo no que precisar. E agradeço a todo mundo que acompanhou. Um ótimo final de semana para todo mundo. Eu é que agradeço. Se Deus quiser, quem sabe aí depois, né, a gente não faça aí 2 horas de programa, um programa diário, né, quem sabe, Deus sabe. O céu é o limite, né, daquilo que Deus tem para nós. Obrigada, meninas, que Deus abençoe vocês. Continuem aí ligadinho na Rádio Luz do Amanhã, que agora vem um outro programa aí abençoado, que eu acredito que vai aí edificar a sua vida. E vamos aí terminar com o louvor e o nosso apoio cultural. Obrigada, que Deus abençoe vocês e um ótimo final de semana. Do Amanhã, programa Papo de Mulher. Apresentação, pastora Edilane. Nosso apoio cultural. Clínica de Estética Mãos de Fada, onde a beleza e o cuidado se entrelaçam em um ambiente acolhedor e envolvente. Aqui, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única e transformadora, realçando ainda mais a beleza que há em você. Atendimento com hora marcada de segunda a sábado no telefone 47 997 05 4702, Rua Rui Barbosa 39, São Vicente, @fadas_estética. Podologia Pés em Forma, zelando da saúde dos seus pés. Você já parou para pensar na importância dos seus pés? Eles são a base do nosso movimento, responsáveis por nos levar a lugares incríveis e por sustentarem o peso do nosso corpo. Por isso, cuidar da saúde dos pés é fundamental para garantir qualidade de vida e bem-estar. Podologia Pés em Forma, atendimento das 8 às 19 horas. Aos sábados, das 8 à 1 da tarde. Rua Acedilho Monteiro de Lima, 129, São Vicente. Não saia da frequência 98,3 FM. Na sequência vem programa ao vivo para você aqui na Luz do Amanhã. Sua rádio tudo de bom.